Muito bem, seja então muito bem-vindo e seja você muito bem-vinda a mais um episódio do Fincast. A gente já tá terminando janeirão. Você já pensou nisso, moço? O negócio começou ontem, literalmente, e a gente já tá no final de janeiro. Hoje eu tô aqui com o Gessé Cordeiro, que é um grande amigo nosso. Ele é assessor de investimentos, ele também é assessor de investimentos desse que vos fala. Gessé, obrigado por você ter concedido seu tempo e vindo aqui bater um papo com a gente no Fincast. Opa, fala pessoal, tudo bem? Thiago, eu que agradeço a oportunidade. Legal, o Gessé já gravou vídeo pra gente, no nosso canal a gente falou sobre a carreira do agente autônomo, então a gente tá junto, quem é seguidor raiz da T2 já provavelmente já viu o Gessé, mas você que tá ouvindo a gente, eu quero reforçar que a gente filma a gravação do podcast e coloca no nosso canal no YouTube, no mesmo dia em que a gente faz a postagem do áudio, então você pode assistir a gente. E para você que está assistindo a gente no YouTube, lembrar que a gente tem podcast nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e qualquer outra que você procurar. Beleza? Eu chamei o Gessé aqui, primeiro porque ele estava me devendo um café. Segundo, porque eu queria bater um papo com você, Gessé, sobre as transformações do mercado financeiro. Assim. A tecnologia ela tem sido uma ferramenta que tem ajudado muita gente. A gente em 2019 viu coisas incríveis acontecerem no mercado financeiro, bolsa subiu, recordes em cima de recordes de investidores na bolsa, recordes em cima de recordes de investidores no Tesouro Direto, em fundo imobiliário. A gente viu a XP abrindo capital na Nasdaq, então coisas incríveis aconteceram em 2019. E a gente teve aí o que a gente chama de bull market, né? Que basicamente, para quem não está entendendo, o bull market é um momento onde tudo sobe, o touro empurra as coisas para cima e todo mundo surfa nessa onda. É isso mesmo. Isso tem provocado uma mudança, na minha percepção, no mercado financeiro. O que tipo de mudança é? As pessoas comuns, aquelas pessoas que antes, quando você encontrava num churrasco de domingo, elas conversavam com você sobre futebol e o último capítulo da novela, agora elas falam sobre futebol, o último capítulo da novela e quer saber qual a ação que paga mais dividendo. Começou a ser um assunto comum, né? Começou a ser um assunto comum. A gente teve o ano passado o efeito Betina, que provocou isso também, né? Então, não dá para negar que quanto mais empresas no mercado financeiro, o Empírico, Suno, essas empresas que fazem esse trabalho, mais elas despertam as pessoas para isso. Uhum. E aí a gente chega num processo de transformação do mercado. Você está no mercado financeiro há quanto tempo? Eu tô vai para 7 anos. 7 anos. E nesses 7 anos as coisas mudaram bastante. Muito. Mas eu, Thiago, se eu estiver errado você me corrige. Eu tô no mercado financeiro, cara, tem 18 anos, eu acho. É isso? Não, 18 não. Desde o banco. 2004... 15 anos. A 2019. É isso aí. 2020 agora. E muita coisa mudou de lá pra cá, mas eu tenho a impressão de que 2019 mudou muito mais do que todos os outros anos juntos. Não sei. Você tem essa sensação? Como é que tem sido para você a sua vida de assessor com essa chegada de novos investidores, novos players, a galera doida para saber ter informação? Você não tá conseguindo atender todo mundo, essa é a verdade. É a verdade. Bom, bem interessante sua pergunta, Thiago. Vamos lá. É o seguinte, eu tenho essa mesma sensação que você, e eu acho que todo mundo que está no mercado tem essa sensação também, de que as coisas elas estão se transformando com uma velocidade muito mais rápida do que acontecia antigamente e tudo mais. E antigamente eu digo 10 anos atrás, 5 anos atrás, então nem é um período de tempo tão distante assim. E isso claramente se deve à tecnologia, à difusão das informações de uma maneira geral, né? As pessoas têm cada vez mais acesso a tudo e a assimetria de informações ela é cada vez menor entre os players de uma maneira geral. Então, imagina que antigamente, para ter acesso a uma informação de um mercado específico, o cara ele precisava ter ou um insider trading ali, uma informação privilegiada, ou ele ter contato com alguém lá de dentro daquela companhia que ele queria investir, ou alguma coisa desse tipo. E hoje em dia não, tá todo mundo falando de tudo a todo momento. Então, não só as
plataformas de informação, como por exemplo um Bloomberg, um S&P, né, uma Standard & Poor's, uma agência aí que solta notas de informação de mercado, tão muito mais acessíveis, digamos assim, quanto a internet popularizou tudo isso, né? Então hoje você tem o Twitter, e no Twitter todos os gestores de fundo Brasil e mundo afora falando sobre todas as informações, e o presidente dos Estados Unidos falando também, e o Jair Bolsonaro aqui no Brasil também falando sobre todos os assuntos. Então eu acho que essa assimetria de informações ela mudou muito, né? Isso também causa um problema, né? Eu acho que isso é muito positivo, mas isso também causa um problema, e esse problema é claramente sobre o que você vai ler e como analisar isso tudo, porque você tem uma quantidade de informação absurda, absoluta, né? Absolutamente absurda para ver todos os dias, para analisar todos os dias, e isso também causa esse efeito de que todo mundo é um exímio conhecedor, né, das coisas de uma maneira geral. Então, falando de mercado financeiro, as pessoas elas deixaram de ser desconhecedores e passaram a ser especialistas. Do nada. Assim. De um minuto para outro, né? E isso é maravilhoso sob o ponto de vista de acesso à informação e de acesso à educação financeira, mas, por um outro lado, gera um efeito que é muito equivocado, digamos assim, que as pessoas realmente se sentirem como especialistas, né? Então, como você mesmo comentou agora, como é que está sendo a nossa vida de assessor hoje, e como é que está sendo a vida da empresa de uma maneira geral, né? Lá no escritório e na corretora, e enfim, por aí vai. A gente lida, então, com esses clientes que cada vez acham que sabem mais e que estão performando muito bem, e histórias de clientes que, eu consigo performar mais que o Warren Buffett, né? Tem cliente que fala isso, o que é um absurdo, de um absurdo, assim, tremendo escutar um negócio desse. Porque o cara não tem a mínima ideia do que é trabalhar, né, do que é o trabalho que um gestor de fundos ou um Warren Buffett, que é um especialista em investimentos, faz. O cara lê há 70 anos na vida dele, 8 horas por dia. Né? E ele é um cara extremamente inteligente, capacitado, que sabe fazer o que ele faz muito bem. Então, num bull market, como você comentou, né? Quando tudo está crescendo, quando tudo sobe, é muito fácil ganhar dinheiro. Porque não importa o papel que você vai escolher ou como você vai alocar a sua carteira. Eu vou simplesmente alocar dinheiro e eu vou ganhar dinheiro com essa alocação. E aí é muito fácil dizer que você tem resultado desse jeito. Mas assim, todo bull market ele passa. Então a gente vive esses momentos de crescimento, realmente isso acontece no mercado de uma maneira geral, no mercado financeiro, na economia de uma maneira geral, só que esse momento passa. E aí eu quero ver quem é que vai sobreviver a esse momento pós-bull market. Né? Porque o mercado financeiro tem uma particularidade que é a seguinte, que eu não acredito muito nisso, mas é a seguinte. Tem muita gente que acredita na rivalidade dentro do mercado financeiro, né? E que acredita que para ele ganhar, o outro tem que perder. Não, isso está errado. Isso está errado. Completamente errado. Isso é uma ideia equivocada. E assim, as pessoas que acreditam nisso, o mercado financeiro, eu acho que ele está cheio de cases de pessoas que perderam dinheiro, muito mais do que ganharam dinheiro com o mercado financeiro. Sim. E é por isso que muita gente desiste de investir. Né? O cara até começa a investir, ele abre conta, ele vai lá se informar em como é que funciona o processo de investimento, mas chega no momento que ele perde muito dinheiro, porque ele quer arriscar tudo, porque ele não tem noção do risco que ele está tomando, e aí ele desiste, ele fala, não, isso não é para mim, e eu nunca mais vou investir, e ele se fecha para isso. E o que está muito errado, né? Eu acho que o papel das empresas de assessoria de investimento e dos assessores de uma maneira geral no mundo, no Brasil, das corretoras, é cada vez mais divulgar e diversificar, simplificar esse conhecimento, né, pro investidor de uma maneira geral, para quem, desde o investidor que tem experiência, que é um investidor qualificado já, que já tem capital para isso,
quanto para o investidor que é iniciante e ele tem R$30 na conta e ele quer investir no seu primeiro título público ali. Então, acho que esse é um papel muito importante que essas empresas têm, né, como responsabilidade de levar isso para frente, porque o Brasil é um país que ainda carece de muita educação financeira. A gente não tem isso, educação financeira aqui no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que... E isso é importante, esse processo acontecer, mas, ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado, porque não é com um mês de experiência e de ganhos que você pode se considerar um especialista em investimentos e achar que você vai surfar essa crista da onda para sempre. Não é um mês e também não é um ano, né, Gessé? Não. Cara, e eu acho que é legal a gente trazer a conversa para esse caminho, para esse alinhamento de expectativa, porque a gente vê justamente isso, né? O 2019 foi um ano bom, a bolsa subiu 30 e alguma coisa, então beleza, 2020 vai ser assim também. Claro, pode ser que sim, pode ser que não, a gente não tem como saber, mas o fato é que eu vejo o mercado nosso como um mercado num momento diferente, pelo crescimento e outro pela democratização da informação, que é muito legal, né? Agora, nesse momento, quem está ouvindo a gente, o cara às vezes está no ônibus, no metrô, está em qualquer lugar ouvindo a gente, está tudo bem, ouve outros profissionais, outros podcasts. Quem está no YouTube, tem tantas outras pessoas fazendo bons trabalhos no YouTube, em que a gente respeita. Por outro lado, acontece isso que você falou, né? Eu peguei um termo aqui para mim que o cara sobe em cima do touro e fala assim, nossa, como eu sou muito bom, vocês deveriam me seguir. Papai, um marketing desse, minha filha de 13 anos performa. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, não é nenhuma crítica quem faz isso, mas a gente precisa alinhar expectativas. Investimentos é longo prazo, mercado de capitais é longo prazo. Mas isso não significa que alinhar expectativas significa ficar de fora, mas significa temos que ter educação financeira. Eu vou compartilhar uma coisa que aconteceu. Uma pessoa chamou a gente no Instagram da escola e perguntou para mim o que eu achava de investir numa empresa dessas pirâmides aí, que todo dia nasce uma diferente. Aí eu fui, como um bom professor, aconselhar a criatura. Falei, olha só, isso tá errado, isso é uma pirâmide, não sei o quê, não vai dar certo. Aquela história toda que vocês devem fazer também. Aí eu pensei comigo, quer ver que essa pessoa, ela não investe na bolsa, ela não compra ações? Aí eu perguntei assim, você já tem conta numa corretora e tal? Ela falou, não, eu tava conversando com meu pai falou que investir na bolsa é arriscado. Aí eu fiquei pensando, a cabeça do sujeito. O sujeito, ele falou o seguinte, investir em pirâmide não é arriscado, mas na bolsa É um absurdo. Assim, a gente tem vários casos lá que a gente pega, né? Mas um caso que ficou emblemático, assim, lá no escritório que a gente tratou, eu tratei inclusive com o André disso. O André foi quem foi abordado pelo cliente, né? Potencial cliente na época e tudo mais. Que foi o seguinte, o brasileiro ele pensa muito dessa forma como você está dizendo, como você acabou de descrever mesmo. E a gente vê isso todos os dias. Só de dado estatístico aqui para trazer, a gente bateu no meio do ano de 2019 1 milhão de CPFs no Brasil investindo na Bolsa. A gente terminou o ano de 2019 com um pouco acima de 1 milhão e 300 mil, quase 1,5 milhão ali. Não sei se chegou com os números atualizados de dezembro a 1,5 milhão. Mas a gente tinha, na época em que a Bolsa bateu 1 milhão de CPFs investindo, pessoas físicas investindo na Bolsa, mais de 4 milhões de brasileiros investindo, entre aspas, em pirâmide. Não, para. Não, cancela o podcast. Não, vou embora. Depois dessa informação, não quero mais. É isso. É isso. Então, assim, é bastante absurdo, né? Você achar que a loteria vai te dar... o prêmio da loteria sempre vai sair para você. A ganância, sempre, né? A ganância, né? Que sempre vai dar certo. E não acreditar no trabalho e na consistência ao longo do ao longo do tempo. É um erro crasso, assim, e que acontece muito mais do que a gente imagina, tanto é que os números mostram isso, né? E aí esse caso emblemático que a gente tratou lá no escritório foi o seguinte, um investidor, um potencial investidor, que abordou
o assessor, e aí começou a conversar com ele, falando, olha, eu desconfio de tudo, eu acho que o mercado financeiro é uma fraude, não uma fraude, mas assim, é muito arriscado, eu nunca investi, não quero investir e tudo mais, mas eu quero entender. E aí tirou assim 2 horas de dúvida sobre renda fixa, sobre se o FGC é de fato um fundo garantidor de crédito, sobre se títulos públicos emitidos pelo governo são de fato seguros, se investir na bolsa jamais, assim. E aí, beleza, esse cara foi convencido, né, que realmente faz sentido investir no mercado financeiro. E aí, no momento de abertura da conta, o assessor de investimento foi lá abrir a conta dele e perguntou para ele, né, vamos agora descrever aqui quanto você tem investido já, ou o quanto você já poupou na sua vida, o que você tem de patrimônio imobiliário e tudo mais. E aí, do 100% de capital que ele tinha investido, tinha 10% na poupança e 90% em pirâmide. 90% de tudo. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Que o cara tem, tava em pirâmide e não tinha nada, nenhum tipo de investimento, além de poupança e pirâmide. Então não tinha nada. Que não é investimento. Não tinha nada. E assim, o cidadão era médico. Não é que ele não estudou na vida, que ele não teve acesso à informação. E aí você falou uma coisa que o cidadão era médico, não é que ele estudou. E aí entra a figura sua, né? Sua, do Vini, dos assessores que... Eu tô apontando para lá porque o Vini tá aqui no estúdio, mas... E dos assessores, né? O mercado de agente autônomo de investimento tem crescido bastante. A gente aqui do lado da T2 tem notado isso, porque assim... a gente tem tido mais alunos, tem entrado novas escolas oferecendo curso, isso significa que é um mercado que está crescendo, fazendo uma análise de mercado simples assim. E isso é muito bom, mas, por outro lado, a minha percepção, você me corrige se eu estiver errado, a gente tem hoje, sei lá, a última vez que eu vi uma matéria falando sobre isso, aproximadamente 8 mil assessores no Brasil, Cara, para 1,5 milhão de investidores... Cara, não dá conta, né, pai? Como é que faz um negócio desse? Eu quero dizer o seguinte, como é que você tem visto o futuro da tua profissão com essas mudança de comportamento do brasileiro, mudança de cenário de mercado? Você acha que no médio ou no longo prazo, o assessor de investimentos no Brasil, ele será visto com a mesma importância que você olha para um médico quando você está com uma tosse um pouco mais forte? Será visto com a mesma importância que se olha para um nutricionista quando você quer perder peso? Como que você vê isso? Porque hoje a galera acha assim, não precisa, né? Eu acho assim. Vamos lá, eu vou ser bem sincero contigo. Eu acho que o Brasil hoje está vivendo o que o mercado lá fora, mercados desenvolvidos, então Europa e Estados Unidos principalmente, viveu há 40 anos atrás. Então a gente está 40 anos atrasado. A gente está 40 anos atrasado. Só que essa corrida, ela não vai durar 40 anos. Não. Porque hoje a gente tem uma outra estrutura com acesso a computadores, informação, uma rede global de informações. Então é tudo muito diferente. A gente tem os smartphones que te permitem acessar qualquer tipo de informação a partir daquele dispositivo que está ali no seu bolso, a todo momento, 24 horas por dia. Hoje em dia as pessoas trabalham em casa, nas férias, 24/7, 365 dias por ano. Então, assim, não vai demorar 40 anos. Isso é um ponto. Isso é um dado. Eu acabei de chegar dos Estados Unidos, faz 15 dias, e a gente foi para lá para escutar os especialistas lá fora. Então, a gente foi visitar corretoras, assets, né, gestoras de fundo, escritórios que fazem assessoria de investimento lá nos Estados Unidos para investidor internacional e para investidor americano. Como é que funciona tudo da dinâmica deles. Fizemos esse exercício mais uma vez. E aí, todas as vezes que a gente viaja, a gente aprende muito, né? Assim como todas as vezes que a gente vai em uma feira de investimentos, a gente aprende muito. Tem muita coisa nova surgindo a todo momento. Mas o que acontece é o seguinte, se você conversa hoje com um vozinho lá fora, lá nos Estados Unidos, esse cara ele não aceita pagar para ter o serviço de assessoria de investimento. Porque ele sabe fazer valuation, porque ele sabe montar uma carteira de investimentos, porque ele sabe exatamente tudo que ele precisa saber
para investir ou desinvestir. Então, veja só, a gente conversou com um senhor aposentado que trabalhou no exército americano e ele é um investidor. Ele já tem mais de 70 anos e tudo mais. Esse senhor, ele tem na carteira dele, há mais de 30 anos, ações do Walmart e da Coca-Cola. Uhum. E ele sabe muito mais do que um assessor de investimentos no Brasil sabe, um assessor médio de investimentos no Brasil sabe, sobre o valuation e o porquê dele estar investido no Walmart e Coca-Cola. Então, para ele, pagar pelo custo do serviço de uma assessoria de investimento não faz sentido. Porque é um serviço que custa, e que não vai agregar absolutamente nada para ele. Eu acho que o Brasil está muito numa fase inicial ainda. Né? Então o brasileiro ele não tem essa capacidade ainda, essa capacitação. Não é que ele não tenha a capacidade, ele não tem a capacitação devida para montar o próprio portfólio dele. Ele está aprendendo tudo. Ele tem que aprender a poupar, investir, a fazer tudo, organizar as finanças pessoais dele, ter educação financeira de fato. Só que eu também acho que isso não vai demorar 40 anos para acontecer. Eu acho que o brasileiro vai aprender muito mais rápido. Até porque a gente tem aparelhos, né, tecnológicos para fazer... em escala, né? Isso que a gente está fazendo é uma escala. Isso que a gente está fazendo agora é uma escala. Exato. Porque pode ter mais do que uma pessoa, mais do que uma dezena, mais do que uma centena de pessoas assistindo esse vídeo e ouvindo esse podcast na mesma hora e a gente está fazendo outra coisa. Sim. Certo? Então isso também é o poder de escala que a gente tem hoje. Exato. Né? Ou seja, você está dizendo que vai ser mais rápido. Eu também acho que, aí só para complementar, desculpa te cortar, Thiago. Não, eu que te cortei, na verdade. Mas só para complementar, eu não acho que também vai ser muito rápido. Não é que daqui a 2 anos o brasileiro vai ter mudado de patamar. Isso não vai acontecer. Mas, a curva de aprendizado ela demora. Mas eu acho que daqui a 15 anos a gente vai ter um outro mercado completamente diferente. E eu acho que o brasileiro vai estar muito mais preparado para investir. Então, essa geração que está estudando hoje, sua filha, que tem 13 anos, como você comentou, quando ela tiver 30 anos, ela vai saber muito mais de investimento do que a gente sabe hoje. Né? Eu digo assim, eu tenho uma trajetória diferente, porque eu estudei muito a minha vida inteira sobre... Eu fiz faculdade de economia, eu trabalhei em gestora de fundo. Você tem a cara de nerd mesmo. Eu estudei muito e estudo muito ainda. Eu tenho essa disciplina de estudar o mercado. Mas, em geral, as pessoas não têm isso. Mas a sua filha certamente vai saber muito mais do que um brasileiro médio hoje sabe sobre investimento. Não, você não fala minha filha, você fala a geração dela. A geração dela. A geração dela. Não necessariamente... Não porque ela é sua filha, porque você educa ela desse jeito. Falei, Mas a geração dela de uma maneira geral. Cara, a gente tem, por exemplo, Natália Arcuri na TV aberta hoje, cara. Sim. É um negócio que há 3 anos atrás isso era impensável. É impensável. Então a mulher tá falando, tem um reality show de finanças na TV aberta. E isso impacta no nosso dia a dia, né? Então, o que eu quero, aonde eu tô querendo chegar com essas cutucadas que eu tô te dando? Você vê o seu mercado, o mercado de agente autônomo, de assessor, crescendo. Demais. Eu vejo o meu mercado de assessoria de investimento crescendo demais. É uma necessidade para o brasileiro ter assessoria de investimento. Antes de você concluir, deixa eu só falar uma coisa para quem está ouvindo a gente. Eu, modéstia à parte, eu conheço de mercado. Isso, não preciso me alongar muito sobre isso. A mesma certificação de agente autônomo que você tem, eu também tenho. Mas eu faço questão de ter um assessor, porque eu sei que eu não conheço tudo e eu não consigo acompanhar tudo mais rápido. E você atende a gente e tal, e eu sei que você é um cara bom, que a gente troca muita informação, eu aprendo muito com você, você aprende comigo, mas eu também sei que você não sabe tudo. Você tem uma estrutura por trás que te ajuda. E por que eu te cortei para falar isso, já que a gente está falando de crescimento? O que eu quero dizer com isso, Jessé, é que por mais que você que está ouvindo a gente, por mais que você que está assistindo a gente conheça de mercado, você precisa ter alguém que você confia para te ajudar nesse processo de construção de carteira, de portfólio, de análise de carteira, porque você nunca vai saber tudo sozinho, sacou? E quando você contrata um serviço de um assessor, você não contrata só a cabeça do assessor, você contrata a estrutura do escritório, a estrutura da análise da corretora que o cara é vinculado, e por aí vai. Então, em outras palavras, o mercado tende a crescer, agora você pode falar o tanto que você quiser. Mas, eu queria reforçar,
para você que está ouvindo, se você quer ser assessor, agente autônomo de investimentos, o mercado tende a crescer, o GC vai falar sobre isso. Agora, para você que está ouvindo e não quer ser assessor, mas quer investir, não faz sozinho não, papai. Você precisa de alguém para te ajudar com isso. Fala sobre o crescimento do assessor, GC. Legal. Então, esse é um mercado em plena expansão, Thiago. A gente tem convicção disso, a gente não tem a menor dúvida. A gente vê isso, a gente vive isso todos os dias dentro do escritório, né? Escritório mais que dobrou de tamanho no último ano. Que legal. Em números, em custódia, em pessoas. Em pessoas não, porque a gente já tinha uma estrutura grande, mas a gente cresceu o time no último ano. E a gente pretende mais do que dobrar esse ano de novo. Em custódia, em número de pessoas e por aí vai. Então, assim, é um mercado que tem muito espaço para crescer. O brasileiro, ele descobriu uma nova forma de investir, ele viu que ele não precisa mais investir pelo banco e que ele tem possibilidades de ter ganhos reais muito maiores do que ele tinha quando ele poupava e investia lá pelo banco. Isso é uma realidade, não dá para voltar atrás, não dá para mudar, não é que o Itaú e o Bradesco, não falando mal de Itaú e Bradesco, de nenhum banco público no Brasil, vão apagar uma luz e acabou o mercado de assessoria e corretoras. Não, esse mercado vai incomodar cada vez mais. Isso é uma realidade que não dá para voltar atrás. Que não dá para voltar atrás. Ainda mais com a quantidade de informação que a gente tem. Então, o mercado é um mercado em plena expansão, ascensão. Tem muita vaga, tem muita oportunidade. A gente está no começo da curva de crescimento. A gente acredita muito fortemente que a gente vai viver um ciclo de crescimento de 5 a 7 anos aí. Então, a gente está no começo, né? Acabou de começar e a gente vai ter 5 a 7 anos pela frente para surfar essa onda. Só que tudo passa. Então, se a pessoa que tem interesse por isso ficar esperando demais e quiser entrar daqui a 5 anos no mercado, a onda vai ter passado. Entendeu? Não quer dizer que lá na frente não vai ter outra onda para ser surfada. Sempre vai haver oportunidades, né? O mundo funciona desse jeito. É um mundo de abundância, de crescimento. A economia colaborativa está aí para dizer isso, né? Hoje em dia todo mundo escuta o podcast e aí tem diversificação de informações e usa o Uber, que é o transporte compartilhado, e usa o Airbnb, que é a hospedagem compartilhada, e tudo está mais acessível. E as redes sociais estão aí para provar isso também. Então, isso está acontecendo, vai acontecer cada vez mais forte agora, nesse momento que a gente está vivendo. Pode ser que daqui a 5 anos a estrutura seja outra, mude. A gente tem uma nova tecnologia que permita as pessoas fazerem de uma maneira disruptiva que a gente não imagina. Porque na minha época da faculdade era impensável pensar que o mercado financeiro seria como ele é hoje. Né? Eu comecei a trabalhar em fundo de investimento e eu achava que... E quando você conversava com um gestor de um fundo de investimento, esse cara era super arrogante, ele era super vaidoso e ele era o ganhador de todos os prêmios e bônus e ninguém, além de um investidor institucional, tinha acesso a ele. Isso em 2013. E agora os gestores de fundo de investimento estão no Twitter. Estou no Twitter. Para T2 e para Perspective e para XP estão no Twitter, tweetando, e os presidentes estão fazendo isso, das maiores economias do mundo. Então o mundo mudou, ele vai continuar mudando. Aproveitem, porque isso passa. Existe uma grande oportunidade aí. Só para falar um pouco mais de números, eu gosto sempre de embasar as coisas com números. É o seguinte, hoje no Brasil, não vou falar nem de Ancord, tá? Mas a gente tem 8 mil ancorados aí, 8 mil assessores de investimento, tem mais de 1,5 milhão de investidores só na Bolsa, fora investidores de uma maneira geral, né? Só na renda variável. Mas vamos pegar um segmento de mercado private no Brasil. Clientes com 10 milhões ou mais de reais investidos no Brasil. A gente tem 130 mil clientes com mais de 10 milhões de reais investidos no Brasil hoje. A gente tem 898 CFPs no Brasil hoje. Tem mais de 1.000 clientes por CFP, com mais de 10 milhões de reais. E você não consegue atender 1.000 clientes com a carteira É impossível.
É impossível. Assim, a gente estima que para um assessor ter uma boa carteira, ele tem que ter, para ele dar suporte, para ele atender bem, ele tem que ter no máximo entre 50 e 100 clientes. Legal. Então, assim, é um mercado gigantesco potencial, porque esses clientes, eles estão desassistidos. Eles estão jogados em algum lugar. Eu sempre falo o seguinte, recentemente eu entrevistei uma aluna e amiga que era gerente geral do Santander, tá? E ela falou para mim em bastidor o seguinte, falou assim, Thiago, eu e na minha agência, a gente não perde cliente para nenhuma corretora. Ah, mas por causa de taxa não perde. Por quê? Ela falou o seguinte, que o cliente ele não vai embora porque você paga 100% do DI e lá paga 110%. Ele vai embora porque você não assiste ele aqui e lá ele vai ser assistido. Essas são as palavras dela. Então o que eu percebo é isso. Às vezes o cara está no banco, a gente sabe, de um modo geral, grande banco tende a pagar menos do que se o cara vier para a corretora. Ponto. Mas a maior dor do cara não é necessariamente só a rentabilidade. É o fato dele ser desassistido. E que eu sei que quem ouve a gente aqui, muitas das pessoas que ouvem a gente aqui são bancários. Então eu tenho que falar isso com um pouco de cuidado, inclusive, mas que sirva de alerta. O cliente ele não vai embora necessariamente por causa da rentabilidade. A rentabilidade é um peso? Sim, mas eu acho que o peso maior é o cara ser desassistido, é o cara querer vender seguro de vida para ele quando ele não precisa, querer vender capitalização para ele falar que é investimento. Eu acho que contra isso a gente precisa lutar contra isso. Porque eu penso que um país onde as pessoas são mais educadas financeiramente é bom para toda a sociedade. Para você que é assessor, para o gerente do banco, para o investidor, até para a dona Mariazinha que nunca investiu na vida e por não ter tido acesso a oportunidades, infelizmente nunca vai investir, mas se mais pessoas têm educação financeira, ela também se beneficia, porque a gente tem geração de emprego, geração de renda e uma qualidade de vida mais justa. E por que eu estou falando isso? Porque a quantidade de assessor hoje, ela é menor do que a demanda, já é. Só que é o seguinte, para você conseguir atender essa demanda, a principal característica do assessor é ele assistir o cara. Não é simplesmente falar, vem para cá para meu escritório, traz aí a sua custódia e largar o cara. Faz sentido isso que eu tô falando ou eu tô viajando lá no resumo? Faz total sentido. Não, faz total sentido. A gente tem uma máxima também lá no escritório que é justamente isso. A gente tem que falar com 100% da nossa base de clientes todos os meses. 100%. Não pode passar um cliente sem ter contato. Deixa eu pegar meu histórico aqui para ver quantas vezes. E aí, o que você fala faz total sentido porque é relacionamento. O cliente não está interessado na taxa que ele vai pagar, ele não se importa. É óbvio que o cliente pequeno, ele se importa com a taxa de corretagem que ele vai ser isento na Clear e que ele vai ter que pagar na XP. Sim. Mas esse também não é o foco de um assessor de investimento. Exato. Né? E nem é o foco da XP. A XP tem justamente negócios como a Clear, a Rico, para obter informação. E para atender perfis diferentes. Para atender perfis diferentes e para obter informação. Para saber quanto o cara tem declarado, para ver o imposto de renda do cara e para falar, XP, agora a área de assessoria pode pegar os clientes ali porque tem potencial. Entendeu? Então, informação dinheiro. É o novo jogo, né? Exato. E a XP, assim como as empresas que vão se valorizar cada vez mais no futuro, são empresas de dados, que trabalham com informações, com dados. Então, assim, o cliente, ele tá atrás de ser assistido. Ele quer isso. Tiago, uma boa analogia para isso é a seguinte. Se você vai no shopping comprar um tênis e você entra na loja, olha, calça, testa e ninguém te atende, você vai comprar? Dificilmente, cara. É bem difícil, né? Então, é exatamente a mesma analogia. Agora, se você entra numa outra loja, você foi comprar um tênis, mas é uma loja de camisa, e o vendedor te atende desde a porta, te acompanha, te mostra, ele é super simpático, educado, você nem precisa de uma camisa, mas muito provavelmente você vai levar a camisa. Você vai levar 3 tênis e 5 camisas pelo atendimento, né? Pelo atendimento. Gessé, pra gente finalizar isso aqui, eu quero
te fazer uma pergunta que não estava no script, apesar de a gente não ter combinado nenhuma delas. Você é um cara que já é assessor há um tempo, você já tem uma carteira em custódia, eu posso dizer que você é um assessor de sucesso, porque teu escritório não para de crescer, isso é muito legal. Agora, juntando a experiência que você tem, imagina que você pudesse voltar no tempo com o conhecimento que você tem e você decidisse hoje que você ia ser assessor de investimentos em 2020. O que você faria, além, é claro, de estudar com a T2 para fazer a prova? Que isso é uma outra história, quem está vendo a gente já sabe do jogo. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que fala assim, eu posso ser assessor como pessoa física? Eu posso abrir meu escritório? Eu preciso de dinheiro? Eu tenho que me associar ao escritório? O que você acha que é melhor para quem está iniciando? Atuar como PF, abrir o próprio escritório, se associar ao escritório, enfim. Gessé está ali do outro lado da telinha e o Gessé vai virar assessor em 2020. O que você fala para aquela criatura? Boa, vamos lá. É uma excelente pergunta. Cara, assim, na minha visão, tá? Eu acho que é fundamental ter a certificação, então tem que estudar com a T2, tem que fazer o curso. Isso aí a gente resolve. Vem comigo que você brilha. Tem que passar na Ancord. Primeiro passo, esse é o zero, assim, né? Para viver no Brasil tem que falar português. Então, para ser assessor tem que ter Ancord e tem que fazer com a T2. E vem comigo que você brilha. É isso aí. Mas assim, cara, eu acho que na minha sincera opinião, na minha visão, não é privilegiando a Perspective Investimentos, seja na Perspective ou em qualquer outro lugar do Brasil, com qualquer outra estrutura de escritório. Eu acho que se eu fosse entrar nesse mercado hoje, eu procuraria um escritório que tem uma boa estrutura. Por quê? Porque um escritório que tem uma boa estrutura, ele vai te dar um direcionamento e ele vai te dar uma base para assessorar seus clientes que vai te colocar num outro patamar de assessoria de investimentos. Não tem como você sozinho assoviar e chupar cana, digamos assim, num ditado popular. Então não dá para fazer tudo. Não dá para você ser um research, para você recomendar renda variável, fundos, renda fixa, montar portfólio, fazer cadastro, abrir conta. Não tem como. E fazer atividade comercial, evento, viajar, não tem como. Procura um escritório que tem uma boa estrutura. Esse escritório ele vai ter todas essas áreas muito bem desenhadas e funcionando muito bem, e você vai poder desempenhar a função para que você está ali, que é ser assessor comercial, assessor de relacionamento, fazer relacionamento com seus clientes. E com isso, todo mundo vai ganhar. O escritório vai crescer, a sua custódia vai crescer, você vai ganhar dinheiro, o escritório, a marca do escritório vai crescer, eles vão ganhar dinheiro também, né? O escritório onde você vai entrar vai ganhar dinheiro, todo mundo vai ficar feliz, entendeu? Uma relação de ganha-ganha, o ótimo de Pareto lá na economia, né? Não dá para fazer tudo sozinho. E uma outra coisa que a gente sempre fala lá, Thiago, é o seguinte: você prefere ser dono de 90% de um portfólio de 10 mil reais ou de um negócio de 10 mil reais, ou ser dono como o Benchimol agora, né, de 1% ou menos de uma empresa que vale 62 bilhões de reais? Exato. O que faz mais sentido? Então, a lógica é essa. A lógica é associar o escritório. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque a galera às vezes tem dúvida. E eu sempre falo, cara, vai para o escritório, mas nada como falar de quem vive isso na prática. E falar em escritório, tá pegando uns assessores lá, não? Opa, com certeza. Seguinte, temos muitas vagas para assessores comerciais lá na Perspective Investimentos, para todas as áreas. Então, a gente é um escritório mais focado em cliente de alta renda, mas a gente também tem a área que cuida dos clientes menores lá, né? Que precisam de... Estão iniciando. Que estão iniciando, que precisam de assessoria, atendimento e tudo mais. Tem vaga para todo mundo. Ixi, vai ter fila lá ainda. Exato. Então, a gente está com, só em São Paulo, 15 vagas abertas para a área de alta renda, fora as outras áreas, e para esse ano 2020. E a gente tem as outras áreas também, né? As áreas de suporte ao negócio, como a mesa de produtos, enfim, o acompanhamento da estrutura de renda variável que você conhece, fundos, renda fixa, o middle, né? Que faz ali o cadastro, a abertura de conta e tudo mais. Então, tudo tem vaga. Legal.
E como faz pra te achar, então, já que você falou sobre isso? Fala as suas redes sociais aí. Cara, então Quer que eu vou deixar o link? Deixa o link aí pra eles, mas eu sou o Gessé Cordeiro, eu tô assim nas redes sociais, então no Instagram, no Facebook a gente tem também, o LinkedIn também, pode me procurar pelo LinkedIn, e procura a Perspective Investimentos, né? No site lá, o www.perspective.com.br, e nas redes sociais. Instagram, tem o YouTube também, o canal da Perspective. Que legal. Todas as informações aí. Muito bom. Cara, obrigado. Adorei esse papo. Obrigado por você ter concedido o seu precioso tempo. E é isso. Vamos trabalhar de assessor porque o negócio está só começando. É isso aí. Importante que lembrar, você só consegue ser assessor se você passar na prova da Ancord. Isso é importante deixar claro. E aí a gente tem o curso. Beleza? É isso aí. Muito obrigado. Valeu, meu irmão. Thiago, obrigado. Para você que está ouvindo e vendo a gente, se gostou desse conteúdo, deixa aquele joinha aí esperto. Se quiser falar com o GC, as redes deles estão na descrição. E nós nos vemos no próximo conteúdo. Beijo, tchau!